Amém, irmãos? Então vamos dar início ao estudo de hoje, né? Nós estamos concluindo o capítulo 6 do livro Santos no Mundo, sobre pregação puritana, né? E eu confesso que esse é um dos temas que deixa a gente bem empolgante, né? Porque os puritanos foram conhecidos por conta da pregação, pela forma como eles atingiram, naquela época, a população, o povo, né? Por meio da pregação, eles se tornaram uma das principais características dele. E não é à toa que eles também reconheceram a pregação como uma das principais características da igreja verdadeira, né? Então, das três características principais, né? As três marcas de uma verdadeira igreja, ali ao lado dos sacramentos usados corretamente e da disciplina, eles exaltaram bastante a pregação, de tal forma que é a pregação que dá sentido tanto ao sacramento como é base para a questão disciplinar. Então a pregação era basicamente a característica principal dos puritanos, né? E quando nós abordamos o capítulo aqui do Ricken, a gente dividiu o capítulo dele em duas partes. Por quê? Porque o Ricken ele trabalha com vários subtópicos, né? Então, para ficar mais fácil, nós separamos em duas partes principais. Primeiro, nós vimos algumas perspectivas dos puritanos sobre pregação, isso na último estudo que nós tivemos, né? Nós vimos lá a ênfase deles em pregadores santos, em ministros santos, pessoas que eram piedosos, que temiam a Deus, que tinham paixão por Deus e por isso queriam pregar sobre Deus, pregar a palavra. Nós vimos também que eles davam uma prioridade ao intelecto, né? Eles sabiam que Deus criou o homem de uma forma racional, e por conta do homem ser racional, então toda graça era o máximo puritana, né? O J. Packer pontuou isso. Toda graça para chegar ao coração precisa passar pelo intelecto. Então, é por isso que quando eles enfatizavam bastante doutrina, não existe um ponto cego, né? A gente não pode pensar, por que eles falam tanto de doutrina? Só porque eles são intelectuais e tal? Não, porque eles tinham uma visão que, para a graça de Deus alcançar o coração do homem, ela tem que passar pelo intelecto, né? Então o homem tem que entender o evangelho para ser considerado evangelizado. Ele tem que entender a mensagem de uma forma que ou ele odeia Cristo, odeia a mensagem, e ele sabe por que está odiando, ou então ele abraça a mensagem e ame. Então, para isso, o homem tem que entender aquilo que está sendo pregado. Então, a palavra de Deus ela tem que ser compreendida na visão puritana. Por isso que os caras, eles eram lógicos, como nós vamos ver hoje, né, acerca do sermão. Eles tinham um ponto principal e como um ponto precisa ser levado a outro para poder o homem entender bem o que a palavra de Deus está falando. E que essa verdade, sendo entendida e compreendida, é que vai produzir frutos. Não simplesmente o ouvir, mas o entender, o compreender. Então nós vimos isso na quinta-feira passada. E agora nós vamos partir para algumas características da pregação puritana, tá? Então nós vimos um pouco as perspectivas dele sobre pregação, beleza? Agora nós vamos ver para o próprio sermão, aquilo que caracterizava o sermão puritano, tá? Eu gostaria de perguntar primeiro aqui a vocês, se tem alguém aqui que é pregador, né? Que prega, ou que tem o costume de pregar, ou de vez em quando prega na sua igreja local, ou então em algum ponto de pregação. Todos ouvintes? Somente ouvintes? Ailton, raras vezes, o Cauã. Tudo é o Cauã, né? O Cauã prega mesmo, não prega não? Eu queria ficar quietinho aqui na minha, mas às vezes eu prego sim. Prego, pronto. Cauã, o Ailton eu sei que prega, que eu já vi ele comentando. Então, o nosso objetivo, desde o começo, é o seguinte: não estudar os puritanos só para estudar, tá? Então a ideia não é simplesmente um contexto histórico, né? Uma curiosidade histórica, não é isso. A questão é o que esses homens faziam que é bíblico e que, portanto, nós temos que imitar, né? Eles passaram, 20, 30 anos estudando um assunto, passaram esse assunto, eu só tenho 8 anos, 9 anos de fé, então eu posso aprender com quem tem 30 anos de fé, não posso? Então isso aqui é importante no puritanismo. Os caras produziram conteúdos porque são maduros, e nós que não somos lá essas coisas, tão maduros, né? Graças a Deus que o Senhor salva por Cristo, podemos aprender com eles bastante. Então, vocês, principalmente vocês que são pregadores, ou que são acostumados a pregar de vez em quando, né? Como
o Ailton comentou, vamos tentar pegar esses princípios, né, que os puritanos tinham, olhar para as Escrituras e então aplicá-lo o máximo possível para a glória de Deus, tá? Vamos abrir primeiro a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, se eu não me engano, é o verso de número 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Pronto. Esse texto aqui, ele resume o que significa pregação puritana, que é o que nós vamos olhar agora, tá? A primeira característica de uma pregação puritana é meio cultural, nada é o sistema de oportunidades. Sim, é bem interessante, na verdade, estudar por que a Assembleia de Deus ele tem esse costume de mais de uma oportunidade no culto para pregação, né? Pregação não, para palavra, né? Mas isso é a história da igreja, depois a gente comenta sobre isso. Mas é um princípio interessante. Então, a primeira coisa que o Rick vai comentar sobre pregação puritana é que a pregação puritana ela era expositiva, né? Era uma pregação expositiva da Bíblia, tá? A ponto de algumas vezes os puritanos alfinetarem outras formas de pregação, como a pregação temática. Eles meio que às vezes alfinetavam essa pregação, tá? Hoje em dia a gente reconhece pregação bíblica como uma pregação expositiva, uma pregação temática, né? A gente reconhece como fazendo parte. Mas os puritanos eles tinham uma ênfase muito grande na pregação expositiva, que nada mais é do que você expor o texto de acordo com o que o Espírito quis inspirar o autor para explicar aquele texto, tá? Eu sei que às vezes a gente tem aquele costume de dizer o seguinte, que a pregação expositiva nada mais é do que você pregar o que o autor do texto quis dizer. Não, a gente tem esse costume. Isso é verdade? Faz parte. Então, quando você está interpretando o texto onde o apóstolo Paulo comenta que a gente pode comer, como é que eu posso dizer, comida sacrificada ao ídolo, é óbvio que você tem que entender o que Paulo está querendo dizer. Ele tinha uma ideia, ele está colocando aquela ideia naquele texto, e um pregador tem que expor o que o texto está dizendo. Mas pregação expositiva não é só isso. Pregação expositiva é você tentar entender o que o Espírito Santo quis dizer por meio daquele texto. Isso é importante. A gente tem um texto, por exemplo, em 1 Pedro 1, lá no versículo 10, por aí, que Pedro vai dizer que muitos dos profetas que profetizaram acerca da glória de Cristo, do sofrimento que ele ia ter, eles não sabiam o que estava dizendo. No sentido de que muitos deles nem entendiam aquilo que o Senhor estava repassando. Ia ser entregado futuramente. Então, nem sempre os homens inspirados por Deus ao escrever a Bíblia sabiam exatamente aquilo que o Espírito estava passando, entendeu? Então, nem sempre o autor bíblico ele vai ter a compreensão clara do que está dizendo, como, por exemplo, esses profetas. Então, os puritanos enfatizavam o lado espiritual do texto, não simplesmente na ideia do autor, escritor, claro que ele é importante, mas uma ideia superior, que é o próprio Espírito Santo. E por isso, uma pregação que foge à pregação expositiva não é simplesmente uma pregação errada, mas uma pregação que ataca a autoria do Espírito Santo, que ataca o próprio Deus, né? É o que a gente comentou semana passada, no estudo passado, aquele sermão do Anthony Burgess, né? A gente pegou um trecho do Anthony Burgess e ele comentou que uma das coisas que o pregador tem que fazer é entender que ele está pregando diante de Deus, né? Ele está pregando em nome de Deus, mas ele está fazendo isso diante de Deus e Deus vai saber aquilo que ele está colocando na conta de Deus, né? Deus está dizendo isso, Deus está querendo dizer isso, o texto bíblico está querendo dizer isso, você está colocando na conta de Deus aquilo que você está ensinando. Então, portanto, o pregador ele tem que temer, né? Como o apóstolo Paulo, quem é que é suficiente para essas coisas, né? Então ele tem que temer, porque ele está pregando não simplesmente a ideia do autor bíblico, mas a ideia do próprio Espírito Santo, né? Usando o autor bíblico. Muitas vezes o autor talvez não entenda, mas existe uma ideia espiritual ali do próprio Espírito Santo. Então, os puritanos eles tinham essa visão de pregação expositiva. William Ames, ele comentou o seguinte sobre pregação expositiva. William Ames: primeiro, as coisas contidas no texto devem ser afirmadas. Ao expor a verdade do texto, o ministro deveria primeiro explicá-la e depois indicar o bem que se segue a ela. Aqui é o que nós entendemos como pregação expositiva. É você pegar o texto bíblico, ver quais são as verdades que está sendo ensinada naquele texto,
tá? Tanto o texto como no seu contexto, e interpretar corretamente aquilo que o Senhor está revelando por meio da sua palavra. Isso é uma pregação expositiva e é a pregação que eles enfatizavam, tá? Na Assembleia de Westminster, a gente comenta muito sobre o breve catecismo, né, a confissão de fé, mas um documento muito importante que os doutores produziram também, os puritanos, foi o Diretório do Culto Público. E nesse Diretório do Culto Público ele é tão maravilhoso porque tanto ele ensina ao pregador sobre pregação, como ele também ensina aos ouvintes, né? Aí, comentando sobre pregação, o Diretório do Culto Público, que é um documento puritano, falou o seguinte: ao apresentar as doutrinas do texto, seu cuidado deve ser, primeiro, que a matéria seja a verdade de Deus, ou seja, ele vai ensinar o que o próprio texto está querendo dizer. Em segundo lugar, que seja uma verdade contida ou fundamentada naquele texto, para que os ouvintes possam discernir como Deus ensina a partir do texto. Então, é aquilo que nós chamamos hoje facilmente de pregação expositiva. A ideia é que na pregação puritana, o alvo principal, a prioridade é o que as escrituras dizem, tá? O que o texto está dizendo é aquilo que é principal. Tanto seja numa pregação expositiva sequencial, como na pregação expositiva aleatória. Então, você vai encontrar puritanos que pregaram textos inteiros da Bíblia, como John Owen, né, expondo Hebreus, mas você também vai pegar puritanos que pregavam nem sempre sequencialmente. Ele pregava no domingo, por exemplo, Mateus 3, no outro domingo ele pregava João, no outro domingo. Então, nem sempre os pregadores puritanos eles seguiam uma sequência. O próprio John Owen é um exemplo. A carta aos Hebreus, é até interessante mencionar John Owen, porque é o seguinte: quando John Owen ele estava depois ali, quando houve a volta do Charles II, e os puritanos começaram a ser perseguidos, alguns eram presos, né, por estarem pregando ilegalmente, o John Owen sustentou uma congregação pequena, escondida, né? Ele sustentou, por exemplo, se eu não me engano, eram uns 20 membros só que tinha a congregação, 20 a 30 membros que tinha a congregação, e quando ele pegou essa congregação, ele variava os dias de culto. Às vezes tinha culto na segunda, às vezes não tinha. Tem até o diáriozinho, né, que mostra quais eram os dias que ele ia e que não. E aí, né, quando você pega o diário e vai ver a sequência, você percebe que era tudo embarulhado, né? Às vezes tinha segunda, era culto, na outra segunda já não tem. Aí terça, quarta tinha culto e quinta não tem. Eles variavam por quê? Para poder a igreja não ser descoberta, né? Eles estavam pregando clandestinamente, então eles ficavam pregando variado, para poder a igreja não ser descoberta. Quando teve uma melhora e o Charles II teve uma visão melhor do John Owen, perdão, e o John Owen foi juntar a congregação dele com outro ministro puritano, essa outra congregação tinha tido um pastor puritano que pregou durante mais de 20 anos no livro de Jó. Então, quando ele foi juntar a congregação com outro pastor, o pastor anterior a ele tinha passado mais de 20 anos pregando em Jó. Imagina aí, todo ano você está lá durante 10, 15, 20 anos, o cara pregando no livro de Jó. Então, quando John Owen assumiu, ele não pegou logo Hebreus. Por quê? Porque a congregação tinha acabado de sair de uma série extensa de pregação sobre o livro de Jó. Então ele começou a pregar avulso. Alguns sermões dele eu até soltei no grupo. Alguns sermões avulso dele. Passou alguns 3, 4, 5 anos até ele começar a pregar Hebreus. Deu para entender? Então os puritanos, eles tinham essa paixão de pregação expositiva? Tinha, mas nem sempre era sequencial. O Yuri disse que quer entrar no grupo, né? Depois tu pega o link que tu recebeu aqui e pede a pessoa o link de triagem, que aí a gente manda para ti. Tá? Então, você percebe que tanto eles pregavam, a questão era pregação expositiva. Poderia ser sequencial, como esse rapaz que pregou mais de 20 anos no livro de Jó, e como John Owen, que pregou muito tempo no livro de Hebreus, como também poderia ser pregação avulsa, né? Ele pegava um salmo, pegava um provérbios, depois pegava um livro de Mateus. A questão é, pregação tinha que ser pregação bíblica, né? Eles tinham que extrair aquilo que a Bíblia ensinava. Outra coisa que é interessante, isso é a primeira característica dele, tá? Eu estou passando aqui porque há muita coisa. A segunda coisa que o Leland Hickey comenta no livro é sobre a organização de um sermão puritano, tá? Então, eles pregavam expositivamente, e além de pregar expositivamente, podia ser sequencial ou não. Agora, os puritanos, eles eram muito metódicos.
tanto no estilo de vida pessoal, eles sabiam como acordar, sabiam como trabalhar, sabiam como comer, sabiam como dormir. Tanto eles eram metódicos na vida cristã prática, porque eles criam que isso era bíblico, né? Quando Paulo diz, se disciplinem na piedade, a ideia de se disciplinar ali era dos Jogos Olímpicos, todo mundo sabe. Agora, o que nem todo mundo faz é perceber que isso significa que você tem que ser metódico, organizado, se você quer crescer em piedade. Então, eles eram tão metódicos na vida pessoal, quanto era na pregação. Não demorou para os puritanos tentarem arrumar uma forma, olhando as escrituras, olhando o que eles aprendiam, né? Para poder saber sistematizar um sermão, sistematizar uma pregação que fosse boa, bíblica. E então surge a famosa estrutura de 3 partes de um sermão, né? Quais são as 3 partes de um sermão? Leitura, expor o texto em si, né? A doutrina do texto, e em terceiro lugar, aplicar. É por isso que eu li esse texto de 1 Timóteo 4,13, né? Que 1 Timóteo 4,13 é isso que Paulo fala. Paulo diz para Timóteo ler, né? Persiste em ler, persiste em ensinar, mostrar aquilo que está sendo lido, e em exortar. Exortar já é aplicar aquilo que você está ensinando. Então, o sermão puritano, geralmente, ele era estruturado em 3 partes. Leitura do texto, você tem que ler somente aquilo que está nas escrituras, e pregar de acordo com aquilo que você leu. Segundo, tirar do texto a parte doutrinária, aquilo que é importante, aquilo que é enfatizado, né, no texto. E em terceiro lugar, você aplicar aquele texto aos ouvintes. Já a gente vai comentar um pouco sobre a aplicação. Nós vamos comentar mais agora sobre essa ideia de leitura e de tirar a doutrina principal. Quando eu estava lendo a Arte de Profetizar do William Perks, essa Arte de Profetizar do William Perks é o primeiro manual reformado e protestante sobre pregação, né? Então, quando William Perks escreve essa Arte de Profetizar, ele deixa no final do livro tipo um esboço, uma estrutura de como é um sermão. Só que a estrutura do William Perks, ela é dividida em 4 pontos. O próprio William Perks dividiu em 4 pontos. Primeiro, ele fala sobre a leitura, né? Lê o texto precisamente das escrituras canônicas. Então, ele tinha essa separação, né, entre a leitura da escritura canônica e os outros livros da Igreja Católica. Segundo, dá o sentido e a compreensão do que é lido pela própria escritura, que é expor o texto, né? Terceiro, reunir alguns pontos proveitosos de doutrina a partir do sentido natural. Essa terceira parte já é a questão de você expôs o texto com o texto que o autor quer dizer. Agora você vai selecionar ou uma doutrina ou várias doutrinas do texto para poder falar para os ouvintes. Em quarto lugar, aplicar, se tiver o dom, as doutrinas corretamente, a prática dos ouvintes, né, a vida dos ouvintes. O Perks ele divide em 4 partes, mas o que ficou no puritanismo faz 3 partes, tá? Porque esse segundo ponto dele e o terceiro é junto. O segundo ponto é o quê? É explicar o texto no seu contexto. Então, você pegar um sermão puritano, que o cara está pregando o Salmo 73, antes dele explicar aquele versículo que ele escolheu, ele vai explicar o texto e o contexto. Então, essa é uma parte do sermão. A outra parte do sermão seria tirar as doutrinas que foi selecionada daquele texto escolhido para pregação. Hoje em dia, e os puritanos posteriores a William Perks, juntam essas 2 partes. Então, o sermão puritano ficou em 3, tá? Primeiro, leitura do texto. Segundo, expor o texto. Aí, nessa exposição do texto, já tem a explicação e as doutrinas que você vai tirar, tá? E, em terceiro lugar, aplicar o texto, tá? Então, vamos por parte. A primeira coisa que eles usavam era a leitura das escrituras, a leitura do texto. Isso é importante porque Thomas Watson ele comenta que se você pegar um texto para pregar, né, a pregação do texto, e você não se baseia na leitura, você mistura os assuntos. Você, por exemplo, você fez a leitura ali em Mateus 1 sobre a genealogia de Cristo. Inclusive tem pregações puritanas sobre a genealogia de Cristo. Você fez a leitura, mas você não se atenta à leitura, você não se prende àquela leitura, você vai misturar assuntos que não tem nada a ver, que não condiz com o texto. E isso já atrapalha uma pregação bíblica. Isso já atrapalha uma pregação da forma como foi exposta, da forma como deveria ser, tá? Para você pregar em cima do texto, você tem que ter uma base. E a base é somente aquele texto. Você não vai usar os outros textos, a não ser que seja para iluminar, né? Então, por exemplo, você faz a leitura de um texto,
e nesse texto tem um texto obscuro, os outros textos da Bíblia, que eles usavam bastante, né? Por exemplo, o Velho Testamento do Novo, eles vão servir de lanterna para iluminar aquele texto que você leu. Então o foco é o quê? É o texto que você leu. Depois você pega esse texto que você leu, os outros textos da Bíblia são lanternas. O máximo que eles vão fazer é iluminar o seu texto. Tá? Uma vez um puritano comentou que o texto da Bíblia não é o lema do sermão, ele é o sermão. Ou seja, ele não é um lema. Você não pega aqui aquele texto, conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o lema e agora eu vou mostrar várias formas de como isso é real. Não existe. Conhecereis a verdade vos libertará. O sermão está dentro desse texto. O que você tem que fazer é abrir o texto, ver o contexto. Jesus está dizendo isso para pessoas que já eram discípulos, que estavam seguindo a ele já. Então você explicar aquele texto, o que Jesus de fato quer dizer, e aplicar o texto no seu contexto. Tá? Então, o texto lido das Escrituras não é o lema do pregador. Ele é o sermão do pregador. O pregador tem que estar... A pregação tem que estar dentro daquele texto. Uma coisa que eles falavam muito era sobre abrir o texto. Né? Que é o quê? O pregador, a função do pregador é pegar aquele texto e abrir ele e saber o que está dentro do texto. Então, a pregação, ela nasce no texto, ela está dentro do texto, e o texto não pode ser usado só como lema, como um protótipo. Por exemplo, você é chamado para pregar, você quer falar muito sobre um tema específico, por exemplo. Isso é muito comum hoje em dia. Não só em assembleia, mas já vi muito batista, né? Às vezes vem pregador de fora e tal, e é aquela ideia. Eu quero pregar sobre falso testemunho. Aí você já tem a ideia de como você vai ser, o que você vai falar primeiro, o que você vai falar depois. Você só precisa de um texto. Aí você corre para um texto, achou um texto, pronto. Não dirás falso testemunho, Êxodo 20, pronto. Você lê esse texto e pronto. Deixa o texto de lado e prega outras coisas. Os puritanos não eram a favor disso. Porque a ideia é como se você já tivesse o sermão e agora você quer só um tripé, só um pé, só um texto para poder usar mesmo e continuar no seu sermão que você já criou. Você não tirou do texto. Você já juntou a ideia de um lado, juntou a ideia do outro e só precisa de um texto para ali empurrar ali no púlpito. E os puritanos não eram a favor. William Ames, ele comentou o seguinte, ó. William Ames: os ministros impõem-se sobre os seus ouvintes em divagação quando propõem um certo texto no início do sermão e depois falam muitas coisas a respeito, ou simplesmente por ocasião do texto, mas em geral não extraem nada do texto em si. Ou seja, ele está dizendo que os ministros estão errados quando eles simplesmente querem falar alguma coisa, querem já ter uma ideia na cabeça, e eles usam o texto por ocasião, ou simplesmente usam o texto para dar palanque para aquilo que ele já criou. Não, uma pregação puritana, eu sei que hoje em dia pode ser que alguém seja contra isso, né? Mas uma pregação puritana em si, para eles o sermão tem que estar dentro do texto. Você tem que pegar aquele texto e você vai expor aquele texto. É por isso que a pregação sequencial dos puritanos eram tão longas, né? Inclusive, tem um comentário, não sei se é o J. Packer que ele faz, que ele diz que a gente se surpreende com o tanto que eles pregaram, com o número de pregações dele sobre determinado texto. Mas isso acontece por quê? Porque nós não estamos acostumados a amar a palavra como eles amavam. Né? Isso é o que o Packer diz. Então ele diz que a gente se surpreende, a gente acha absurdo muitas vezes pregar durante 2 horas, pregar durante 1h30, 2 horas, pregar vários sermões em poucos textos. Isso porque a gente não tem uma visão exaltada da pregação e o quanto de doutrina você pode tirar de dentro de um texto. Né? Tem um puritano aqui, deixa eu até ver se eu acho o nome dele aqui. John Udall, ele falou o seguinte: é preciso que toda frase da Sagrada Escritura contenha em si ao menos uma doutrina genérica. Então a ideia dele é o seguinte, que toda frase na Bíblia você consegue tirar pelo menos uma doutrina. Tá? É por isso que eles tiravam tantas doutrinas de poucos textos, né? Mas é justamente por causa da sua meditação, por causa do tempo que eles gastavam estudando. Então tudo isso contava para que eles conseguissem extrair. Quando você acha que isso é absurdo, é só lembrar do Martin Lloyd Jones. Né? Pega o Martin Lloyd Jones, o cara pregou mais de 300 mensagens no livro de Romanos, até o capítulo 14. E a igreja era lotada, não era? Né? Enchia a igreja.
tanto em cima como embaixo, na galeria, né? Ou então você pega aí do Dr. Martyn Lloyd Jones, quantas pregações ele fez no Sermão do Monte? Se eu não me engano, são 70 pregações, né? Ou então pega o livro de Efésios. E a pergunta é, por que o pessoal não se cansava de ouvir? Por que o pessoal não se cansava de estar escutando as pregações, daquilo que ele tinha a falar? Porque era um conteúdo, não era simplesmente um conteúdo inventado, né? Era um conteúdo que ele tirava das escrituras e aplicava. Eram bíblicos, né? Como o Fabrício está comentando. Então os puritanos, eles tinham essa visão de que você consegue sim, um pastor, no caso o pregador, ele tem que se debruçar sobre o sermão, ele precisa conseguir extrair do texto as doutrinas de dentro do texto, tá? Então existe eles são taxados de pregações monótonas, né? São taxados de pregações exageradas e tal. Cometeram as suas falhas? Com certeza cometeram. Ninguém é isento de falha. Mas por que a igreja era tão lotada, né? Por que havia tantas conversões? Por que foi uma época de piedade dentro da igreja se a pregação era chata? Se você for ver os contemporâneos, não era isso que eles diziam. Enquanto os anglicanos detonavam os puritanos, né? Dizendo que as pregações dele estava atraindo muita gente, tinha gente que deixava a paróquia do seu vilarejo para poder ouvir a pregação de um puritano em outro lugar, né? Às vezes em outra aldeia. Por que eles reclamavam que estavam fazendo tanto sucesso a pregação? E por que a pregação tinha tanto resultado se a pregação era monótona, né? Então, algum lado da história está errado aí. E é justamente isso que nós temos que entender e que é extraordinário quando você para ver o Martyn Lloyd Jones, que é um exemplo, como é que eu posso dizer, um exemplo perto de nós do que os puritanos um dia foram. Multiplica o Lloyd Jones em vários pregadores e você vai entender o que foi a era puritana, né? Então, eles liam o texto, em segundo lugar, eles extraíam, abriam e tiravam alguma doutrina específica do texto, tá? O próximo passo dos puritanos, ainda nesse ponto 2, da primeira parte do sermão, leitura, a segunda parte do sermão, doutrina, era que o pregador puritano tinha que entender aquilo que o texto estava dizendo antes de passar para a congregação, tá? A ponto de que, se você não entender o texto, não prega o texto. Nós temos um exemplo famoso do João Calvino, né? João Calvino pregou expositivamente vários livros da Bíblia, mas Apocalipse ele não pregou. Foi um livro que ele não se achou, como é que eu posso dizer, capaz de pegar aquele livro e pregar aquele livro. Ele não tinha todas as dobradas, né? Todos os nós ali amarrados, e ele não se achou para pregar aquele livro. Então era um tipo de situação que os puritanos iriam aprovar. Justamente essa ideia de que se você pega um texto e não entende o texto, então não pregue aquele texto. Se aquele texto é muito difícil para você, a ponto de você não saber simplificar o texto, então também não pregue. Então o pregador ele tem que abrir o texto e quando ele se deparar com as doutrinas, ele precisa entender aquilo que o texto realmente está falando. Ou então ele não prega o texto. Ora Deus, vai para outro texto, tá? Alguém tem algum comentário sobre isso? Fabrício fez uma pergunta. Existe alguma dicotomia entre uma pregação e uma aula sobre algum tema ou doutrina da Bíblia? Escuto o pessoal dizer que uma pregação é uma coisa e um ensino é outra coisa. Existe, tá? Uma coisa é a pregação, realmente, né? Pregação. E outra coisa é um estudo bíblico, como por exemplo esse que nós estamos fazendo. Só que se for sobre algum tema das escrituras, né? Por exemplo, vamos estudar aqui Romanos, alguma coisa desse tipo, seria diferente. Ou então quando a gente fala nos puritanos, a gente fala mais no sentido acadêmico, né? Pronto, a gente tem um exemplo simples. Os comentários de João Calvino que a gente tem aqui, a maioria daqueles comentários não são pregações de Calvino. Tem gente que, por exemplo, vou ler o que Calvino, os comentários de Calvino em 2 Coríntios. E a pessoa vai ler esperando uma pregação, esperando um sermão. Você não vai encontrar isso. É bem técnico, ele é bem pontual, ele pega uma coisa junto com a outra. Às vezes é maçante, de fato, porque não são a pregação de Calvino. É os comentários de Calvino, é um estudo, né? Só aquilo que ele ensinava. Quando você pega os sermões dele, como por exemplo a gente tem os sermões em Tito, né? Você percebe que é outra coisa.
A forma como ele ensinava, a forma como ele pregava os sermões e a forma como ele estudava, comentava, são duas coisas diferentes. Os puritanos também faziam essa diferença. Então, uma coisa, a pregação, ela tem um objetivo, que a gente vai ver já já, que é muito mais do que intelectual. A ideia era agarrar o homem com as verdades bíblicas e que aquele homem seja colocado diante de Deus por meio da pregação e que ou ele se arrependa dos pecados, ou ele se dobre em adoração a Deus. Alguma coisa tem que acontecer. Isso é a ideia. A pregação é você pregar as verdades bíblicas de uma forma que o pecador se encontre com Deus ali. Não apenas no dia do juízo, mas ali por meio da pregação. O estudo bíblico ele já tem uma ideia mais de esclarecimento, uma coisa mais intelectual no sentido de você entender algumas verdades bíblicas, né? Isso também é correto. Você pode ver, por exemplo, a diferença que Jesus dá quando ele prega a parábola da semente, quando ele prega aquelas parábolas dele e quando ele ensina as parábolas dele para os discípulos. O discípulo chega para Jesus e fala: Senhor, eu não entendi aquela parábola. Aí sim, Jesus ensina aquela parábola. Mas a pregação é outra coisa. Então, às vezes, Mateus ele faz essa separação. Quando Jesus ele pregava um sermão para a multidão, quando ele pregava as parábolas e quando ele ensinava em particular os seus discípulos. Então, existe aqui uma diferença entre pregação e uma diferença entre ensino. Geralmente, a diferença está no objetivo, tá? O objetivo de uma pregação é justamente levar aqueles pecadores à presença de Deus e que elas tomem atitudes e sejam transformadas por meio da verdade bíblica. Já o ensino, o estudo, o esclarecimento das verdades bíblicas. Deu para entender aí? Entendo, obrigado pela resposta, amém. Outra coisa, os presbiterianos seguem esse modelo, em sua maioria, o modelo de 3 pontos. Os puritanos seguiam essa ordem sempre ou tinham exceções? Geralmente, como eles eram bem metódicos, geralmente eles seguiam essa ordem sempre, tá? Você pegar um sermão puritano, como por exemplo os que eu mando no grupo, né? Thomas Doolittle, é muito maravilhoso os sermões dele, eu vou usar como exemplo lá na frente. É justamente essa ideia, a leitura do texto, a explicação do texto e o uso de alguma doutrina e a aplicação. Os presbiterianos, não somente como os presbiterianos, como algumas igrejas batistas e até assembleianos, eles herdaram ainda essa ideia, tá? Porque essa ênfase puritana, essa estrutura, ficou de fato para a vida da igreja. John Wesley pregava dessa forma, que é o metodismo, né? Então, junto John Wesley e o George Whitefield, que beberam dessa estrutura e levaram para o metodismo, espalhou essa forma de pregação no metodismo. Quando as igrejas assembleianas nasceram, né? E receberam muita herança, tanto do metodismo como do pietismo alemão, eles carregaram essa estrutura. Claro que tem muito pregador herege mesmo na Assembleia, mas isso aí já é outra coisa. Estou falando, de fato, daqueles que receberam essa herança, tá? Mas é o mais comum hoje, tá? Se você vê uma pregação que foge disso, tem alguma coisa errada. Imagina uma pregação, o cara pega um texto, faz a leitura do texto e some. Isso é estranho. Mas os presbiterianos seguem. Um exemplo é o diretório de culto, tá? O diretório de culto público da Assembleia de Westminster é um documento presbiteriano. E como documento presbiteriano, a estrutura ensinada é essa: leitura, explicação do texto, aplicação do texto. Outro exemplo é o Hernandes Dias Lopes, né? É praticamente um dos exemplos principais de pregação, e a forma como ele ensina sobre isso é a mesma coisa: leitura, explicação e aplicação. Agora nós vamos para um ponto negativo dessa parte. Não chegamos na aplicação, não. Leitura e exposição da doutrina. O outro problema quanto à exposição das doutrinas, como aquele puritano que eu citei disse, né? Qualquer frase das escrituras vai ter uma doutrina geral. Qualquer frase. Mesmo que você pegue um texto, né? E disse Deus, haja luz, você já consegue tirar a doutrina, por exemplo, da autoridade da palavra de Deus, né? O fato de Deus falar e as coisas acontecerem porque Ele falou, o verbo, né? A forma dele agir. Então, qualquer texto das Escrituras vai ter alguma doutrina geral, alguma doutrina genérica. O problema é o quê? O problema era alguns puritanos, isso acontecia, tá? Extraíam muitas doutrinas gerais de textos bíblicos. Por exemplo, ele pegava um texto claramente sobre providência divina, e aí ele pregava sobre a providência divina, mas ele não somente pregava sobre a providência divina, mas ele aproveitava aquele texto
para pregar doutrinas genéricas, como, por exemplo, a soberania de Deus. Quando se fala de providência, você lembra da soberania. Então eles pegavam o gancho da providência, falavam da soberania de Deus, mas na doutrina da soberania, eles destrinchavam o pecado, o autor do pecado, eles destrinchavam a ideia geral da providência sobre os animais, sobre a natureza, né? Sobre aquilo que é irracional. Enfim, eles pegavam o texto, abriam, tinha uma doutrina, pegavam a doutrina, abria, tinha diversas doutrinas. Então eles acabavam sendo cansativos. E muitos puritanos combateram esse tipo de atitude. Tem até umas frases aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui onde é que eu peguei. William James, ele comenta o seguinte, ó. A discussão de uma doutrina consiste em parte de provas, se for questionado pelos ouvintes. Aí ele abre um parênteses e fala o seguinte: é tolice ir além para confirmar o que todos reconhecem, e em parte ilustrações das coisas já provadas. Ou seja, quando os puritanos pregavam uma doutrina, eles provavam aquela doutrina com outros textos bíblicos. Mas William James diz que é muita tolice você ir além de colocar várias provas acerca de uma coisa que todo mundo já reconhece, né? Então, por que existe essa exceção? Porque haviam puritanos que faziam isso, né? Ele pegava uma coisa que todo mundo já sabe, que é reconhecida, que é aceita. Ele pegava, em vez de ele pegar 2, 3 provas, às vezes eles pegavam do Velho Testamento e do Novo, e ele citava várias provas, e isso alongava o sermão e alongava a série de pregação. Então, às vezes eles comentavam que isso não era correto fazer. Mas também era uma exortação quanto a isso, né? Onde ele fala que os melhores pregadores, eles são moderados no uso de doutrinas. Então, eles sabiam que tem como tirar muitos textos das escrituras, mas eles eram contra a ideia de você exagerar, tirando vários e vários pontos. Quanto mais pontos você vai tirar, menos tempo você vai ter para discorrer cada ponto, menos tempo você vai ter para aplicar cada ponto, ou então, se você for separar vários sermões, então você vai alongar demais a sua pregação expositiva sequencial. Então, o pregador puritano, ele sabia das doutrinas, mas algumas doutrinas gerais, eles não tocavam. Está no texto, mas como é geral, como já é reconhecida, não precisa tocar. Tire aquilo que é essencial, tire aquilo que é enfatizado no grego, né? Se não souber grego, tire aquilo que é enfatizado pelo contexto naquele texto. Então isso é suficiente para uma boa pregação bíblica, tá? Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, para a gente ir encerrando, tem mais 2 pontos. A terceira coisa de um sermão puritano era a aplicação da pregação. Então, primeiro, leitura do texto. Segundo, expor a doutrina do texto, você mostrar aquilo que está sendo explicado. E em terceiro lugar, você aplicar aos ouvintes aquilo que você está atendendo. O James Duran, inclusive tem um livro dele sobre pregação, né? Feito pela editora Caridade Puritana, se eu não me engano. James Duran, ele falou o seguinte: a aplicação é a vida da pregação. E não é necessário menos estudo, habilidade, sabedoria, autoridade e clareza na aplicação de um tema à consciência dos ouvintes e ao reforço da mesma, do que é requerido na exposição de alguma verdade profunda. Ou seja, ele está dizendo que a aplicação ela é a vida da pregação. Uma pregação que não aplica a verdade à vida daquele que está ouvindo a pregação não está funcionando. Não é uma pregação viva. Então você pega um texto e simplesmente explica aquele texto da forma como era para os ouvintes. Um exemplo, você pode pegar aquele texto. Domingo agora a gente teve uma pregação na igreja. Foi sobre aquela mulher que corre atrás de Jesus, né, para poder curar a filha dela que estava endemoniada, né? E aquela mulher vem correndo, gritando atrás de Jesus, e Jesus não responde. Depois os discípulos mandam Jesus despedir. Jesus fala que não veio para elas, mas veio para a casa de Israel. Então, é possível você explicar aquele texto, expor o que Jesus quer dizer, dizer o que significa, por que aquela mulher vinha correndo e por que Jesus não quis atender ela, porque ela não era de Israel, era gentil, né? Você pode explicar tudo isso, mas e daí? O que isso vai mudar na minha vida? O que eu aprendo com isso? O que vai mudar na minha vida amanhã no trabalho? O que vai mudar na minha vida com relação à minha tribulação, com relação às minhas lutas? O que vai mudar? E aí? Se eu souber essas informações? Aí está a tarefa do pregador. Você pega o texto, você explica o texto, tira a doutrina e agora aplica.
O que é que você vai aprender com esse texto a partir de agora? Como você tem que viver essa verdade? O que é que muda na sua vida? O que é que você aprende para começar a agir diferente? Para começar a viver de uma forma diferente a partir desse texto? Essa é a ênfase. E aqui o James Durham diz que uma aplicação ela tem que ser tão estudada, tão meditada, tão pesquisada como a exposição. Às vezes o cara pega um texto difícil e aí o cara estuda o contexto histórico, estuda a forma como Jesus expõe a palavra, estuda o grego, mas quando ele vai para a aplicação, ele, ponto 1, significa que você tem que ter fé. Se apega a Cristo com fé. Então a primeira aplicação é se apega com Cristo com fé. Segundo, Jesus é misericordioso. Ele é tão misericordioso que mesmo ela sendo gentil, Jesus ainda assim trouxe e curou, expulsou o demônio da filha dela. Terceiro ponto, você viu o que está acontecendo? Isso não é... você está tirando a aplicação? Tá, mas não está trazendo uma realidade para o cara que está ouvindo. Não atinge o coração, não atinge o intelecto, não atinge a consciência. Todo mundo sabe que Jesus é misericordioso. Então, como é que você vai pregar de uma forma que essa verdade não seja simplesmente um assentamento intelectual, mas que fortaleça a vida cristã? Aí é tarefa do pregador. O cara tem que estudar, tem que meditar, tem que saber como usar essa verdade para que aquela verdade impulsione a vida daquele que está ouvindo. Não basta separar o ponto 1, ponto 2 e ponto 3 como aplicação. Entendeu? Você tem que gastar tempo. Da mesma forma que você gastou tempo estudando o texto, estudando o contexto, estudando o grego muitas vezes o texto, estude o seu ouvinte, estude a forma como aquela doutrina tem que ser vivida. Então James Durham aponta aqui para a realidade que a aplicação não é a parte final do sermão que tem que ser rápida. É a parte que tem que ser aplicada e que é a vida da pregação. Uma pregação sem aplicação não tem vida. Não é pregação. Consequentemente, olha o que o James Durham vai dizer. A pregação é chamada de persuasão, de testemunho, de súplica, de pedido, de exortação. Tudo aquilo que signifique tal procedimento na aplicação. Ou seja, ele apela agora para a forma como a Bíblia chama a pregação. E algumas vezes a Bíblia vai chamar a pregação de testemunho. O que é um testemunho? Testemunho não é simplesmente uma exposição informativa, né? Testemunho é um chamado, é um apelo, é uma aplicação para que aquela pessoa entenda aquilo que está sendo dito e perceba que ela tem que tomar uma atitude. Quando Cristo chama os discípulos de testemunha daquilo que eles viram na ressurreição, a ideia não é simplesmente explicar a ressurreição. A ideia é que eles consigam convencer, eles agem como testemunho num tribunal, onde o objetivo deles é tentar, por meio da sua afabilidade, né, que aquelas verdades tragam impacto naquelas pessoas. Mas isso é papel do Espírito Santo. É papel do Espírito Santo e nós vamos ver já sobre isso. Mas a ideia é que quando a Bíblia fala de pregação, ela dá essa ideia de testemunho, dá a ideia de exortação, que é um chamado para perto. Então, não é só aplicação, não é só a informação. Uma pregação tem que ser direcionada com o objetivo de que aquela pessoa possa viver diferente, mude, seja transformada, tenha uma mente que carregue agora no seu interior uma forma diferente de viver a partir daquela pregação. Deixa eu ver aqui. William Perkins, ele vai dizer que o objetivo da pregação é uma santa reforma. É reformar a vida da impiedade. Gente, isso aqui é interessante demais. Sabe por quê? Porque muitas vezes o pregador, principalmente nós que somos inexperientes, nós que somos jovens, às vezes a nossa ênfase é totalmente em explicar o texto corretamente. Você tenta explicar o texto corretamente, você estuda para isso. A sua preocupação é, deu para me tirar corretamente o texto vai estar claro? Meu objetivo é o quê? É se eu preguei corretamente. Às vezes o nosso objetivo é saber se a nossa pregação foi correta. E essa não é só a pregação, não é só a parte principal da pregação. Você tem que pregar corretamente? Claro, se importe com isso. Depois de uma pregação, chame alguém, pergunte, eu preguei corretamente, eu falei alguma coisa errada, eu interpretei corretamente? Amém. Mas isso não é só pregação. A ideia é, eu quero pregar para que as pessoas sejam mais santas. Eu tenho que ter esse objetivo, que com a minha pregação elas sejam mais piedosas, elas buscam orar mais, elas buscam ter mais comunhão, elas saibam a partir de agora como elas devem viver. Esse é o objetivo da pregação. Por isso você é um testemunho. Você tem que testemunhar sobre Cristo, né? Isso é importante. É por isso que a casa de Deus, né, será chamada de casa de oração.
e não de casa de pregação. Por quê? Porque o objetivo de toda pregação é levar com que os membros, os ouvintes, vão até Deus no final. Entendeu? Tanto faz se no final da pregação alguém vai até você e bate nas suas costas. A questão é se no final da pregação eles vão até Deus. Eles vão ao Senhor, eles entendam a mensagem e por entender a mensagem eles vão até Deus. Porque esse é o objetivo da pregação. É você aplicar de uma forma que aquelas pessoas aprendem a ser mais santas, tenham o coração inclinado, tenham uma consciência marcada pela pregação. E não só se você pregou corretamente, tá? Então, cuidado. Eu digo isso porque eu mesmo já fiz isso, né? Você está tão preocupado com o texto, a forma como vai pregar, como você vai dividir o texto, quais são os pontos que você vai enfatizar, que você esquece que existe um pessoal ali que está ouvindo aquela mensagem e que eles devem estar diante de Deus no momento da pregação. Aqui João Calvino, ele aplica a ideia de que a pregação é a voz de Deus, né? E os puritanos também tinham essa ideia. Vamos abrir em Efésios capítulo 4? Se você tiver com a sua Bíblia ainda. Efésios capítulo 4, versículo 20 e o versículo 21. Quem achou pode ler, tá? Tá ficando escuro porque a minha iluminação aqui tá... Esqueci de botar para carregar. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Gente, o mais incrível desse texto que Paulo escreve aos Efésios é que Cristo nunca foi para Éfeso, tá? E tem gente que acredita que a carta aos Efésios não foi nem para Éfeso, né? Era uma carta que era para circular nas igrejas. Mas a ideia de Paulo continua. Cristo nunca saiu durante tanto tempo assim para essas cidades. Ele não foi para Atenas, ele não foi para Éfeso, ele não foi para Corinto. Então como é que Paulo diz? Olha o que Paulo diz aqui. Se não é que vocês tenham aprendido assim de Cristo. O que Paulo está querendo dizer é, vocês aprenderam assim de Cristo? Cristo ensinou vocês dessa forma? Mas como? Se Cristo nunca esteve lá? O que Paulo está falando? Paulo está falando justamente da pregação. Quando o pregador prega de fato, de acordo com a vontade de Deus, aquilo que é verdade nas Escrituras, e sendo uma pregação pelo Espírito, no poder do Espírito, como Paulo diz, o ouvinte reconhece que o próprio Cristo está falando com ele. Deu para entender? Então o próprio Senhor Jesus é quem está falando com aquela pessoa. Por isso que Paulo diz, vocês ouviram? Vocês aprenderam assim de Cristo? Se é que nele vocês ouviram. Vocês de fato ouviram a voz de Cristo pela pregação? Porque é isso. Então a pregação puritana, a ideia deles é essa. A ideia de quando o pregador está pregando pelo Espírito Santo, o que os ouvintes estão ouvindo é a voz do próprio Cristo. Opa, Carlos Henrique, boa noite. É justamente a voz do próprio Cristo que eles estão ouvindo na pregação, tá? Isso é importante. Enquanto você está pregando, sempre que você me concede a graça, eu me lembro disso enquanto eu prego, né? Que enquanto eu estou pregando, o Espírito está ali atuando por meio da pregação para santificar, para consolar, para fortalecer, para abrir o entendimento, para converter pessoas. Enquanto eu estou pregando, às vezes a sensação que eu tenho, é justo quando eu me lembro desse texto e dessas verdades que os puritanos criam, é que a pregação não é simplesmente eu que estou ali, mas é o Senhor agindo por meio da pregação. Então não é só se a pregação é correta. Se preocupe se a pregação é correta, mas saiba que Deus ele age por meio da pregação. Vá para a pregação, vá para o púlpito, vá para aquele momento ali, sabendo que o Senhor, por meio da pregação, tem um objetivo de santificar, de edificar, de fortalecer, de consolar. Tá? Não simplesmente se a pregação está correta. Então, esse é um objetivo que os puritanos tinham. E foi o que o William Perkins falou aqui, né? Que o objetivo da pregação era uma santa reforma do caráter e da ação. Reformar a vida da impiedade. Que a gente consiga ter essa visão em mente, tá? Agora, de uma forma mais específica, o William Perkins também, na arte de profetizar, ele fala que o pregador ele tem que ter algumas formas de aplicação. E aqui ele divide a aplicação em 7 categorias, tá? Eu vou citar aqui as 7 categorias que o William Perkins diz. Quando você vai pregar e você vai aplicar o texto, então você vai lembrar que no meio dos ouvintes existem pessoas de todo tipo. Tem pessoa que é crente, pessoa que não é crente, pessoa que está bem espiritualmente, pessoa que não está, pessoa que não está tendo aquela tribulação ferrenha e pessoa que está. Então quando você vai pregar
lê o texto, expôs a doutrina, você tem que saber aplicar aquela doutrina em algumas classes de ouvintes. Então o William Perkins ele separa em 7. Eu vou só citar. Primeiro, nos ouvintes existem incrédulos que são tanto ignorantes quanto ineptos. Segundo, alguns são educáveis, mas ignorantes. Ou seja, alguns até que querem aprender, mas não têm tanto conhecimento assim. Terceiro, alguns que têm conhecimento, mas ainda não estão humildes. Ou seja, algumas pessoas que sabem o que a Bíblia diz, mas elas não se humilharam diante de Deus, não se arrependeram. Tá? Conhece que o Senhor Jesus é o Salvador, né? Conhece que Cristo é aquele que é o verdadeiro Salvador, Redentor, mas elas não foram humilhadas, não se arrependeram dos pecados. E aqui tem um exemplo muito bom em João 5, né? Quando Jesus fala o seguinte para os fariseus: vós examinais as Escrituras, porque cuidastes nela a vida eterna, mas são elas que de mim testificam, mas vocês não querem vir até mim para terem vida. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês sabem que a vida eterna está nas Escrituras, vocês sabem disso, mas quando vocês vão para a Escritura fala de mim, mas vocês não querem vir até mim. Vocês vão até a Bíblia porque sabem que a Bíblia tem a palavra de salvação, mas a Bíblia aponta para mim, mas para mim vocês não querem vir. A mesma coisa acontece na igreja. Tem muitos crentes, como o William Perkins coloca aqui, que sabem que a Bíblia fala de Cristo, que a Bíblia aponta para a salvação. Eles até acham que podem ser salvos por estarem lá, no culto, indo para o culto, indo para a igreja. Até sabem que só estar na igreja não adianta. Sabem disso. E eles continuam examinando. Como Jesus fala, vocês examinam as Escrituras. Eles continuam examinando, continuam indo para os cultos, mas eles não vão até Cristo. Eles não oram pedindo a se arrepender dos pecados. Eles sabem que a Bíblia aponta para Jesus, mas eles não vão. Então o William Perkins lembra desse tipo de ouvinte. 4. Alguns estão humildes, alguns até já se humilharam. 5. Alguns creem. 6. Alguns decaíram. E 7. Há um povo misturado. Percebe que ele faz separação entre alguns que estão humilhados e alguns que creem. Por quê? Porque muitas vezes existem aqueles que estão humilhados nos seus pecados, são pecadores, estão se arrependendo dos seus pecados, mas ainda não encontraram descanso. Né? É aquela turma, aqueles irmãos que sabem do seu pecado, sabem que são pecadores, sabem que a Bíblia confirma que eles são terríveis, mas eles não conseguem encontrar descanso. Eles oram a Deus, lembram que Deus é misericordioso, mas eles não sentem misericórdia. Lembram que Cristo é gracioso, mas eles não conseguem beber da graça e se alegrar na salvação. Então eles estão passando pelo processo de convicção, mas eles precisam confiar em Cristo. Se arrependam e creiam. Se arrependam e confiem. Cheguem até Deus dizendo: Senhor, eu sou um pecador, mas saiam dizendo graças a Deus por Jesus Cristo. Então tem irmãos que não conseguem ir para o próximo passo, né? Eles estão lá mal pelo pecado, mas eles não têm alegria da salvação. Não conseguem sair firme da oração, tendo prazer, tendo a alegria do Espírito. Então você sabe que no meio dos ouvintes tem essa turma. Então por isso que o William Perkins separa isso, né? Pessoas que estão humilhadas e pessoas que além de humilhadas já creram, né? Alguns que caíram e há um povo que é misturado, né? Nem sempre você vai aplicar um sermão em todo mundo. Nem sempre você vai conseguir pegar uma pregação e aplicar nos que caíram, nos que se salvaram, nos que creem, nos que estão nem aí. É difícil isso. Então, os puritanos reconheciam isso, mas é por isso que o William Perkins ele fala aquele negócio, né? Se você tiver o dom, saiba como aplicar a pregação. A ideia é o seguinte: você vai pregar aquele texto, lembre-se do tipo de pessoa que está na sua igreja. Aqueles que precisam, né? Se existem pessoas que não são tão cristãs, se existem pessoas que são fervorosas, tem uma parte da palavra para ele também. Então, aí, meu irmão, vai depender do pregador. Por isso que o James Duran disse que você tem que se esforçar para aplicar. A aplicação não é um ponto final genérico e pronto, não. Você se esforça, você estuda, você medita, você se prepara para poder aplicar. Então essa é a terceira parte, tá? Algum irmão quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. A quarta característica que nós vamos ver agora da pregação, nós já vimos então que a pregação era expositiva, mesmo quando não era sequencial. Nós vimos sobre a leitura do texto, a doutrina que era para ser tirada do texto e a aplicação. E agora, tem uma coisa que o Leland Hickel chamou de pregação atingidora, tá? O Joel Bick vai chamar isso de pregação à consciência ou pregação experiencial.
O que é isso? Bora ouvir o Richard Baxter explicando. O Richard Baxter ele vai explicar mais ou menos o seguinte, dizendo o seguinte: como o homem não está tão propenso a viver de acordo com a verdade que conhece, exceto quando ela de fato o comove profundamente, assim sua alma também não goza da doçura da verdade, exceto quando a especulação de fato passar à afeição. O entendimento não é a alma toda, e portanto não pode fazer todo o trabalho. O entendimento ele deve assimilar verdades e prepará-las para a vontade, e deve recebê-las e recomendá-las a afeições. As afeições são como o fundo da alma. Thomas Cartwright ele vai dizer o seguinte: como o fogo remexido dá mais calor, assim a palavra, como que soprada pela pregação, deve arder nos ouvintes. Baxter diz: se nossas palavras não forem afiadas e não penetrarem como pregos, dificilmente serão sentidas por corações endurecidos. Parece muita coisa, né? Difícil aqui, mas vamos por calma. O que é uma pregação atingidora? Os puritanos eles não pregavam simplesmente para informar, como eu falei, não simplesmente para aplicar. Eu mostrei que tem como se aplicar o texto sem ser lá essas coisas, né? A ideia de pregação que eles tinham é que a pregação ela tem que ser atingidora. Ou seja, você tem que pregar a consciência do rapaz, do ouvinte que está ouvindo. Você tem que pregar para chacoalhar de fato aquilo que o cara que está passivo, né? Teve até um comentário, eu não sei se foi um puritano que disse isso, mas ele fala o seguinte: a função do pregador são duas. Ele tem que acomodar os incomodados, aqueles que estão incomodados pelo pecado, incomodados pela tribulação, o pregador ele tem que acomodar eles. E em segundo lugar, ele tem que incomodar os acomodados. Aqueles que estão de boa, passivo, não estão nem aí, o pregador tem que incomodar. Então a ideia é essa. A ideia é apontar uma flecha para o coração do ouvinte. A ideia é fazer com que a verdade bíblica penetre com realidade na cabeça do cara. A gente tem um exemplo do Jonathan Edwards, né? Aquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Aquele sermão é exemplo de uma pregação puritana, apesar do Jonathan Edwards não ser puritano. Mas é justamente essa ideia de que a pregação ela tem que ser realista. Você tem que falar com o intuito de atingir a consciência da pessoa. Não adianta simplesmente falar para alguém: irmão, vocês não estão lendo a Bíblia. Não é isso. Sabe o que um puritano fez uma vez? Ele mostrou-se como se Deus chegasse para o povo e disse: vocês não querem ler as Escrituras? Então eu vou tomar as Escrituras. Vocês vão ficar sem a palavra, vão ficar sem o caminho da salvação. Vocês estão desprezando o Filho, estão desprezando o Cristo, estão abandonando a palavra de Deus. Vocês são corruptos, vocês são pecadores. Por quê? Porque vocês estão contando tamanho mal contra o Deus que revelou a verdade a vocês. Então, a ideia não cite simplesmente, a ideia é uma pregação atingidora. O Baxter ele vai comentar também, deixa eu ver aqui, quão poucos pregadores pregam com todas as suas forças ou falam sobre as alegrias e os tormentos eternos, de tal modo que os homens creiam que eles são sinceros. Infelizmente, falamos tão gentil ou preguiçosamente que os pecadores indolentes não conseguem ouvir o que nós dizemos. O golpe bate tão suave que os pecadores de corações empedernecidos não podem sentir. A maioria dos ministros nem ao menos alteia a voz ou se esforça para mostrar o quão sério eles estão falando. E quando falam alto e com seriedade, quão poucos falam com o fervor e o ardor que o assunto exige. No entanto, sem isso, a voz pouco bem consegue fazer. Os ouvintes pensam tratar-se de meros berros, quando o assunto tratado não corresponde à seriedade da situação. Entristecemos-nos o coração ao ouvir quão excelentes doutrinas alguns ministros têm nas mãos, mas deixam tudo morrer em suas próprias mãos, por falta de uma aplicação vívida e apropriada. Olha isso. Quão maravilhosas doutrinas, Baxter diz, nós temos nas mãos, mas elas morrem nas nossas mãos porque nós não passamos com a seriedade com que elas devem ser tratadas, né? Tem um exemplo, Leonard Ravenhill, ele conta um exemplo no livro dele, né? Que ele diz que um prisioneiro, ele está sendo executado, ele vai ser executado, e enquanto o prisioneiro vai andando, o clérigo anglicano vai lendo passagens sobre o inferno.
E então o prisioneiro olha para o anglicano e diz: você acredita no que você está lendo? E o anglicano diz: sim. Aí ele fala: pois se eu cresce que o inferno fosse dessa forma e que o inferno fosse real, eu sairia de joelhos pela Inglaterra clamando para ver se pelo menos uma alma não fosse para lá. Esse cara não cria no inferno, né? Tem a história do William Perks também, do prisioneiro, né? Da mesma forma, o prisioneiro, ele vai, o William Perks no caso, que tinha muito costume de visitar a prisão, um cara que ia ser condenado à morte, estava atordoado, né? E o William Perks chama ele e diz: você está atordoado porque vai morrer? Não tem certeza da salvação? Não. Então desce aqui que eu vou te mostrar as glórias do céu, né? E aí ele pega aquele pecador e faz uma oração fervorosa sobre a glória do céu, a graça de Deus, o amor de Deus, de uma forma tão fervorosa que o prisioneiro começa a chorar. E aí o William Perks diz: agora você está preparado para subir. E aí quando ele sobe, sempre tem aquela oportunidade de falar antes de ser executado, né? E aí o cara testemunha da graça que ele encontrou na oração do William Perks e que ele vai morrer como cristão e não tinha medo da morte. Isso na hora de morrer. Na hora de morrer. É isso, cara. Tem tantas doutrinas na nossa mão, como o Baxter fala, mas parece que morre na nossa mão. Ninguém pode falar do inferno, o cara não pode falar do inferno sem saber da realidade do inferno. O pessoal vai de fato morrer, passar uma eternidade sem chance. Isso é uma coisa terrível. Então como é que pode pregar preguiçosamente? Ou como pode falar do céu preguiçosamente? Como pode falar do sacrifício de Cristo preguiçosamente? Como você pode aplicar uma doutrina sem tanta importância? Jesus é misericordioso, abraça a misericórdia e acabou. Deu para entender? Então a ideia é: pregue de uma forma atingidora, pregue para consciência. Era essa forma que os pregadores criam, tá? Agora, isso não anula o papel do Espírito Santo, pelo contrário, faz parte do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, o agir dessa forma. O Richard Sibbes comentou o seguinte: a pregação da Santa Palavra de Deus é o ministério do Espírito Santo. A ideia dos puritanos, o John Owen cita muito Eclesiastes 12, eu gosto muito de Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, lá no final, vai dizer o seguinte: e muito mais palavras o pregador pensou e estudou para falar. A ideia é que o cara não simplesmente vai lá e fala, ele precisa pensar em como ele vai falar, em que ele vai dizer, qual vai ser a forma dele falar. Não é um apelo simplesmente à eloquência greco-romana, como os coríntios, mas uma pregação no poder do Espírito Santo. Realidades vívidas. Você, por exemplo, pode pregar, o Richard Baxter fala aqui um pouco sobre a altear voz, mas ele também disse que não adianta berrar, né? Um exemplo é o Jonathan Edwards. Você já leu o sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado? Aquilo é real. O cara percebe que o inferno é real. Lendo aquele texto, o inferno não é só real, mas é terrível. Mas sabe como é que o Baxter leu? O Jonathan Edwards pregou aquele sermão? Ele fez uma leitura do sermão. Ele botou o sermão aqui, a lamparina aqui, e o pessoal disse que não dava nem para ver o rosto dele todo, porque ele estava lendo o sermão, e ele estava lendo devagar. Não era eloquência, não era o cara gritando, berrando. Ele lia o sermão devagar, não dava para ver o rosto dele direito, porque ele botava aqui na frente do olho. E olha o efeito do sermão. O cara correu na frente do púlpito, dizendo que era como se o inferno estivesse se abrindo ali embaixo. Outro cara disse: senhor Edwards, para de pregar. Então não é eloquência. A ênfase puritana não é para você falar bonito. A ênfase puritana é: fale a consciência. O sermão do Jonathan Edwards é eloquente? Não. Mas olha a forma como ele falava do inferno, na consciência do pessoal. Então essa é uma característica do sermão puritano, tá? Então, irmãos, nós vamos concluir aqui. A última parte é sobre simplicidade, mas não vai dar tempo nós falar. Mas veja aí no livro que ele vai falar de como que a simplicidade é importante na pregação, né? Que é uma pregação simples. É uma pregação que você consiga passar facilmente. Você tem domínio sobre aquele conteúdo que as pessoas podem entender. Os puritanos eram contra, por exemplo, você ficar citando grego, ficar citando colocando várias citações no sermão. Eu não lembro onde eu li. Não sei se foi o Pack ou foi o Martin Lloyd Jones, mas ele comentou que durante 2 semanas a Assembleia de Westminster discutiu se era razoável citar pregadores no sermão ou não. Se era correto fazer citações
né? Ou não. Então veja, até nisso eles se importaram. William Perkins vai dizer que você pode estudar o que a patrística disse no seu quarto, mas não cite no púlpito. Então, você pode estudar muito, bastante, mas não fique falando o quanto você é bom, o quanto você estuda no púlpito, porque isso não é... quanto mais simples o sermão for, melhor. Essa era a ideia puritana, tá? Amém? Tem muita coisa sobre pregação puritana que não tem como a gente mencionar. Nem o Packer, nem o Leonard Higgins menciona todos. É muito assunto, mas espero que uma base a gente tenha aprendido e pegado essa noite. Irmãos, é bom o canal do YouTube? Mas venham, que aí você pode perguntar, pode comentar. Algumas coisas a gente comenta aqui que eu corto, não coloco lá, tá? Então, ao vivo é sempre melhor. Amém, então, irmãos. Vamos encerrar. Obrigado a todo mundo que...